Opa, meus amigos, tudo beleza? O MS Andrômeda aqui de volta. Me fala, se eu te perguntasse qual jogo marcou a sua infância, adolescência ou fase adulta, qual você me diria? Só pra saber. Sabe, eu nasci em 2004 e eu gostava muito de jogar no meu PlayStation 2, mesmo só conhecendo jogos que meus tios e primos conheciam, sendo o Midnight Club, Black, God of War, Prince of Persia, GTA, Resident Evil. Com esse contexto, iremos para 2012, quando eu fui visitar um primo meu, apenas para jogar com ele, o nosso velho PlayStation 2, conversar e assistir, até que eu vi ele jogando Xbox 360 pela primeira vez. E cara, eu tava maravilhado com os gráficos, a física do jogo GTA 4. Aí minha Andrômeda, mas o vídeo não é sobre Assassin's Creed Rogue? O que tá falando de GTA 4? Sim, o vídeo é sobre Assassin's Creed Rogue e pra você entender como ele marcou a minha vida, você vai ter que entender todo o contexto. Então aquieta, faça aí, porque o canal é meu e a minha opinião é impopular. Ah, ele disse! Continuando de onde eu parei, cara, quando eu olhei o 360 eu fiquei tão maravilhado, cara, tão maravilhado que eu só olhei pra minha mãe e perguntei: mãe, por favor, compra um 360 pra mim? Isso numa situação delicada, onde a gente juntava 4 sabonetes só para dar um na semana, e olhe lá, velho. Mas meu amigo, eu te dou graças a Deus, pois em 2013, no Natal, eu ganhei dos meus pais um Xbox 360 novinho da caixa, e com ele vinha 2 jogos de Kinect. Fiquei apenas com esses 2 jogos originais, porque cara, o meu Xbox era bloqueado e para desbloquear era caro, e também o jogo ainda era caro, então eu fiquei uns 3 anos só com videogame bloqueados até eu poder desbloquear e poder comprar jogo pirata. Cara, e só em 2016, comigo no 6º ano, que eu pude ter o meu Xbox 360 desbloqueado, e a minha mãe comprou os primeiros jogos piratas que eu tive, que foi Resident Evil 6, Sonic, FIFA 16 e um jogo de Kinect que eu não tô lembrando agora o nome, mas eu vou procurar e jogar aí na tela pra vocês. Duas semanas depois, minha mãe me deu R$5 num domingo e falou: filho, vá lá e compra um jogo legal por 360, vá lá atrás do God of War, por exemplo. E eu fiquei lá, caraca, velho, finalmente eu vou poder jogar God of War, porque na minha mente, naquela época, cara, eu pensava, eu jurava de pé junto que existia God of War por 360, e minha mãe também jurava isso, porque era um jogo que eu e ela gostava de jogar no PlayStation 2. Meu irmão, eu ainda lembro, pra mim era tudo novo, era tudo novidade, era uma caixinha de madeira cheia de saquinho com CD do Xbox 360 e o vendedor lá do lado. Cara, era cada jogo novo pra mim, uma nova arte, títulos que eu nunca tinha ouvido falar, era tudo realmente novo, eu nem estava com meu tio pra saber o que comprar com ele. E eu tava tão indeciso, eu fiquei longos minutos pensando em que jogo pegar. Claro que eu não ia escolher nenhum deles, porque eu tava atrás do God of War. Até eu chegar no vendedor e perguntar: aí, você tem God of War 3 pro Xbox 360? E aí eu tomar um balde de água fria da realidade, descobrindo que é um exclusivo do PlayStation 3 e não existia God of War para a Xbox. Cara, aí eu fiquei desanimado, não sabia que jogo pegar, então eu escolhi um aleatório dali, um que eu pensei: esse daqui deve ser legal. Eu não sabia, cara, sério, eu não sabia que eu tava carregando comigo o jogo que ia marcar minha vida, que eu ia jogar em cada momento da minha vida, em cada fase que eu tive na minha vida. Eu cheguei em casa durante o almoço, minha mãe tava terminando de fazer o almoço e estava tomando café ao mesmo tempo com a minha avó que tava lá visitando. Eu lembro que eu peguei o jogo, tirei da sacolinha e mostrei pra ela. Ela leu e falou: Assassino Credo? Que merda de jogo é esse, menino? Enquanto a minha avó falou: misericórdia, por que vocês só gostam desse jogo de matar pessoas? E eu fiquei sem jeito na hora. Meus irmãos não gostavam de God of War, eles esperavam que eu tivesse comprado qualquer merda que só eu gostasse pra eles não ficarem sem jogar. Fui lá, fiquei sem jeito porque eu também não queria jogar aquilo, coloquei o CD, e então foi aí que tudo mudou. Sério. Começou lá, apareceu o Assassin's Creed Rogue, teve aquele menuzinho que me lembrava o Windows 8, cara, da época, que tinha os quadradinhos igualzinho que tinha no menu do jogo, e eu tava surpreso, cara, pra mim era tudo moderno, era um jogo de outro nível até. Afastar minha lâmina da carne dos inocentes. Esconder-me à vista. Jamais comprometer a irmandade dos assassinos. Esses são os dogmas do credo, os princípios que eu costumava seguir. Eu era jovem na época. A Guerra dos 7 Anos estava para começar. Eu jamais imaginaria o que o futuro guardava para mim. E nem o preço que eu escolheria pagar.
Meu nome é Shay Patrick Cormac. Esta é a minha história. Meu amigo, quando vi essa introdução, vendo que o jogo era dublado, era o primeiro jogo dublado com narrativa da minha vida, pra mim isso era totalmente novidade, porque pra mim todo jogo que era dublado, ou era jogo de esporte, ou era jogo de dança, cara, era algo tão surreal pra mim que eu nem podia acreditar. Ainda tinha gráficos magníficos que faziam meus olhos encher de brilho, mais do que o GTA 4 eu já tinha enchido antes, velho. Cara, e era tudo tão complicado e ao mesmo tempo fácil pra mim, porque, cara, o controle do Xbox era tão diferente do Play 2 que eu não sabia nem onde era cada botão, cara. O RT era o R2, eu não sabia que tinha que segurar o RT pra correr, eu não sabia que o X era o quadrado era o X, e por aí ia, e o cara não batia no ar como nos jogos de Play 2, só batia se tivesse alguém por perto. Era muita tecnologia pro meu pequeno cérebro de babuíno da época. E meu amigo, não era só combate, não era só cair na mão, tinha uma mecânica de stealth. Se eu te falar que eu não conhecia essa mecânica de stealth, porque eu nem cheguei a jogar o Batman Begins do Play 2, cara. Era algo tão novo, e juntando isso com uma mecânica de navio, que pra mim era a maior novidade dos videogames, para o meu cérebro, entende? Cara, era tudo tão tecnológico, tão recente, eu não consigo descrever em palavras como eu me sentia jogando esse jogo pela primeira vez. Ritmo cruel que sacode o baile inteiro. A melô do Michael Jackson misturada com gaiteiro. Antes de eu jogar o credo do Assassino Renegado, minha referência sempre foi o Kratos para qualquer personagem. Tinha que ser forte, poderoso, totalmente intimidador. Você não podia olhar torto que ele te matava. Cara, pra mim o Kratos era muito mais maneiro que o Leon e o CJ juntos, só por ele ser um cara bravo, furioso e de poucas palavras. Olhou torto? Morre. Falou errado? Morre. Foi lá e cruzou o caminho? Morre. Sempre era morre, velho. Era tipo, isso era a narrativa do Kratos, praticamente. Isso até chegar a Shay Cormac Patrick, o assassino que ia lá e era de forma furtiva, silenciosa, ainda por cima racional e sempre com o pé atrás, sempre fazendo as coisas depois de pensar muito bem no que estava acontecendo. Engraçado que enquanto isso o Kratos estava priorizando a vingança, ele nem estava pensando no que estava fazendo, simplesmente voltou no tempo só para poder se vingar dos Zeus, em vez de ele ir lá e salvar a família dele e impedir os eventos de God of War 1 e 2. Caraca, inteligência pura, ápice da inteligência. Aí você vai lá, joga a história do Shay com a perspectiva dele sobre as coisas, como as coisas acontecem, vê que ele tem coisa que só ele consegue presenciar, e ele sendo negligenciado pela própria ordem, e você compra a razão dele trair a ordem, velho. Você fica do lado dele e torce pra ele dar certo. Isso juntando o fato que era a primeira vez que eu tava conhecendo uma história de Assassin's Creed. Era o primeiro jogo da franquia que eu tava jogando. Então pra mim os Templários eram os heróis, porque eu não conhecia a história do Edward, do Ezio, do Connor. Não conhecia a história de nenhum deles, só conhecia a história do Shay. Pra mim todos os jogos iam seguir essa mesma narrativa dos Templários. Cara, e jogando Assassin's Creed, isso despertou um interesse pra estudar, cara, a história, ver como as coisas aconteceram, como era de fato na vida real. E isso daí me ajudou muito a subir minhas notas, cara. Eu lembro que isso me ajudou em muitas provas e trabalhos. Acabou que a narrativa do Shay Cormac foi lá e despertou eu querer conhecer as coisas da vida real. E isso daí me ajudou muito. E isso faz eu ter um carinho maior pelo jogo, porque ele me ajudou a querer estudar, a querer aprender, a descobrir. E isso daí é algo importante pra mim até. Caldo de cana com pastel. Cara, e era a primeira vez que eu queria fazer 100% de um jogo na vida, cara. O 360 foi onde eu queria realmente fazer 100% de um jogo. E o pior de tudo, cara, foi que eu não consegui fazer 100% do Assassin's Creed. Foi o segundo jogo da minha vida que eu não consegui fazer 100% quando eu era pequeno, velho. O outro foi o Lego Batman, onde só faltava liberar o Rei Jango. Mas enfim, o que acontece é que, cara, eu tentei fazer todas as missões no máximo, consegui, tentei pegar todas as melhorias de uma hora, consegui pegar quase todas, porque não consegui encontrar o resto. E aí tinha as batalhas navais que pra mim, cara, foi o perrengue. E eu não consegui passar da última, e isso me enfurece até hoje, cara, porque o meu save ficava lá, cravado nos 96%. E isso realmente me irrita só de lembrar. Era uma batalha extremamente difícil, velho, porque o navio dava muito dano e recebia muito pouco dano. Isso era totalmente injusto, na minha opinião. E cara, pra piorar, o meu Xbox ele
tinha queimado por conta de poeira, isso ainda me enfureceu, porque eu fiquei sem conseguir completar isso, velho. Isso foi lá entre 2017 e 2018, onde eu fiquei um tempo sem jogar qualquer jogo no momento. Só fui voltar a jogar videogame em 2019, quando no Natal minha mãe me presenteou com o PlayStation 4, cara. E junto com God of War 2018, Days Gone e Rainbow Six, que aliás eu odiei esse jogo, cara. Pelo amor de Deus, Rainbow Six é muito ruim. Mas enfim, e cara, depois de uns 2 meses, no meio da pandemia, eu comprei o Assassin's Creed Rogue por uns R$25 numa promoção da PSN, que pra mim era quase de graça, devido à comparação de outros jogos que estavam tipo 200, R$300 ou R$100 o mais baratinho. Meu amigo, então eu fui lá, sentei no sofá, peguei o controle. Como tava na pandemia, eu tava com totalmente tempo livre no primeiro ano do ensino médio. E fui lá e comecei a minha jogatina de Assassin's Creed Rogue. E cara, era tudo... Era como... Sabe aquela sensação que você reencontra um velho amigo, você quer colocar o papo em dia? Era pra mim a mesma coisa. Eu evitava pular as cutscenes pra ver se eu conseguia recitar os diálogos do mesmo tom de voz. E alguns eu conseguia, outros não. Cara, era reviver, era pura nostalgia, mesmo tendo se passado muitos poucos anos, velho. E era tudo tão bom, cara. Mesmo os gráficos de remasterização sendo bem inferiores aos originais, na minha opinião. E cara, era um jogo... Era como se eu estivesse jogando um jogo de novo e tendo que aprender tudo de novo. Porque era muito bom e eu tava realmente muito enferrujado, cara. E eu fui lá e experimentei, brinquei. Fui lá e consegui fazer a platina em 2 semanas. Porque, né, pandemia, não tinha nada pra fazer a não ser ver as lives da escola. Cara, só lembro que quando eu platinei eu pensei, cara, pronto, agora eu só vou rejogar esse jogo só pra desestressar, pra relaxar. Nunca mais eu vou colocar a mão nesse jogo pra ir atrás de troféu que nem doido, né? Eu estava certo? Estava, né? Estava. Agora iremos avançar para 2022. Olha só a linha do tempo avançando, hein, amigão? Mas enfim, eu estava no segundo ano do ensino médio agora. Eu estava fazendo um trabalho à tarde numa oficina como auxiliar. Estaria namorando a minha ex na época. E, cara, eu lembro que eu tava querendo juntar dinheiro para uma pré-venda, se não me engano, do God of War Ragnarok. Eu tenho quase certeza que era ele. Mas claro, para impedir meus planos, minha mãe foi lá, conversou com meu tio, e meu tio convenceu ela a eu ter que aprender na marra a mexer no PC, a montar um PC. Então eu tinha o que, R$200 na mão? Ela foi lá, fez eu pegar esses R$200 na mão e com meu tio comprar um computador para mim ter que aprender como funciona a merda de um PC. Nossa, você tá falando que o seu PC é uma merda? Você tá falando que não presta você ter um computador nos dias de hoje? Não, claramente compensa ter um PC. Só que o PC que eu tive, meu amigo, era uma porcaria. Eu lembro que eu cheguei com meu tio numa tarde, numa garagem, cara, tava lotada de sucata eletrônica, TV, computador quebrado. E nela tinha um gordão, cara, que ele pegava de lixo das pessoas e remontava. Ou ele comprava pra consertar e revender pra pessoas. E cara, eu lembro que ele só tava com um PC funcionando no dia. E eu ainda lembro das configurações, sendo um i3 de segunda geração, 6 GB de RAM, um SSD de 250 GB, ainda por cima uma fonte de 450 watts. Meu amigo, o cara queria me empurrar aquele PC por R$800. Um i3 de segunda geração com memória DDR3 por R$800. Se não fosse para meu tio, que foi um anjo, eu acho que eu ia ficar devendo esse dinheiro até hoje. Porque, cara, eu só tava com R$200 na mão. O meu tio chegou lá e falou de alguma forma que eu parecesse um cachorro de rua desnutrido passando fome. E que o dono estaria fazendo um favor em me dar um bife pra me comer, velho. Sério. O que era R$800 desse eu pôs 600 e eu fui lá e paguei 200, ficando devendo 400. Onde o dono se conseguiu ser convencido de eu pagar R$100 por mês para completar. Até aí, tudo bem, né? Então, cheguei em casa com o meu PC todo feliz, pensando, caralho, agora eu tenho um PC para estudar e para jogar, sem entender que esse PC era uma merda na época. Claro, meu tio falou que seria uma boa, porque eu ia realmente aprender a usar o computador, ia aprender a ver as peças, a economizar. Isso daí, com certeza ele acertou, eu devo até gratidão a ele. Falando nisso, valeu aí, tio, se você estiver vendo o vídeo. Ai, minha Andrômeda, então o primeiro jogo que você jogou nesse computador de bosta foi o Assassin's Creed Rogue, já que o vídeo é sobre ele, né? Negativo, o primeiro jogo que eu joguei nesse PC foi Fallout New Vegas. I got spurs that jingle, jangle, jingle. Jingle, jangle.
E novamente meu tio fez a boa. Ele foi lá, fez um acordo comigo, onde ele me dava 4 GB de memória RAM e um HD de 500 GB em troca de meu SSD. Fui lá e pensei, cara, hoje em dia eu ainda concordo. Foi um ótimo acordo porque o SSD era muito pequeno, era só 250 GB. E eu não tinha um HD para poder baixar jogos. Então foi um acordo muito válido na minha opinião. Eu faria esse acordo. E você, Yurivete, faria esse acordo? Eu faria esse acordo. Eu não o culpo. É um acordo muito bom. Ainda por cima eu fiquei com 8 GB, em vez de 6 GB de memória RAM. Cara, e depois de jogar bastante Fallout New Vegas, eu falei, galera, me recomendam jogos que eu consigo jogar nesse PC sem ter uma placa de vídeo. E eles me recomendaram 2. O Assassin's Creed 2 e o Assassin's Creed Rogue. Pensei, ótimo, são 2 jogos que eu vou rejogar no PC agora. Eu só quero dizer uma coisa, se você ouvir essa, provavelmente seu PC não vai rodar, porque cara, o meu PC ele só pegava 25 FPS no máximo nesses 2 jogos. E o Assassin's Creed olhando pra cima, o Assassin's Creed 2, e o Rogue quase crashando quando você caía na água. Era um inferno jogar esses 2 jogos nessa merda de configuração. E cara, falando nisso, um salve para o grupo de pessoas pobres com computadores ruins, lá do Facebook. Quem for membro desse grupo, um salve aí pra vocês. Claramente a melhor opção seria comprar uma placa de vídeo. Só que aí que tá um problema. Eu poderia pegar do meu tio de exemplo, que era uma GTX 1060 de 6 GB, que pegava todos os jogos que eu gostava e rodava no máximo acima dos 60 FPS, cara. Eu poderia pegar ela e usar ela como um exemplo de que eu deveria comprar. Eu poderia fazer isso, mas eu não fiz. Eu preferi ir pelo preço. Eu fui na placa mais barata e acabei comprando uma GTX 710 da Galaxy, de 2 GB de memória RAM. Meu amigo, 2 GB de VRAM, meu Deus, cara. Puta que pariu, porque eu fui fazer esse erro, senhor? Isso daí foi lá e só me deu mais dor de cabeça na hora de jogar. Infelizmente eu tive que largar esses 2 jogos e ficar só no New Vegas por um bom tempo até eu conseguir ir lá e montar outro PC. And we're back. This is Mr. New Vegas and I feel something. Agora vamos avançar para o ano de 2023, onde eu já estava trabalhando no açaí e eu estava também namorando com a que seria atualmente a minha noiva. E eu lembro que em junho eu comprei o meu PC, um i7 de 4ª geração com 16 GB de memória RAM, ainda DDR3, com SSD de 480 GB. Esse daí me atendeu muito melhor, ainda assim ter placa de vídeo. E no final desse mesmo ano eu comprei uma RX 6600 de 8 GB da Asus V2. Cara, eu joguei Fallout New Vegas pela segunda vez. Eu joguei a franquia Call of Duty, eu joguei Battlefield, Forza Horizon, Halo, Gears. Joguei muito jogo com essa configuração que eu tenho até hoje, velho. Então só agora vamos para o final de ano de 2025, onde eu já tô noivo, tô morando com a minha noiva, estamos em um apartamento e eu vou lá e decido, agora eu vou pegar o Assassin's Creed Rogue e fazer 100% dele, cara. Fui lá, baixei, joguei mais uma vez, fui fazendo tudo devagarzinho, tudo do jeitinho gostoso, até eu conseguir fazer todos os troféus. E cara, vou te contar, isso daí é uma experiência única de novo, cara. Você ir lá e ver aquele save de 100% e aquela lista completinha com todos os desenhos de troféu desbloqueados, cara. Não tem nada igual, vou te falar. Isso daí é magnífico. E meu amigo, eu pude colocar tudo no ultra, tudo no máximo. Pude colocar pra renderizar coisa lá na puta que pariu. E cara, eu recomendo pra todos. Se você puder jogar, jogue, porque é incrível. E sabe, é uma experiência que sempre vai agradar. Você poder rejogar o jogo sempre em resolução diferente, gráficos diferentes, para você ver a evolução. Ainda mais no computador, quando você coloca peças novas, faz upgrades nele. Isso daí é algo sem igual. Cara, e a razão de eu estar fazendo esse vídeo é porque eu tenho um carinho muito grande pelo Assassin's Creed Rogue. Ele foi um jogo que entrou na minha vida sem eu dar nada por ele. Ele foi lá, marcou meu ensino fundamental, meu ensino médio e o início da minha vida adulta. E cara, eu pretendo jogar ele várias e várias vezes ainda, cara. Se pá, até apresentar meus filhos lá no futuro pra esse jogo. E meu, eu não consigo descrever como esse jogo ele é importante pra mim. Esse vídeo ainda tem muita coisa que eu tive que deixar de fora para poder caber e não ficar muito grande. E cara, eu recomendo todo mundo a jogar esse jogo porque ele é ótimo, ele tem uma ótima história, ele é mais curto do que a franquia RPG, que é uma merda.
E cara, tem muita gente que fala que o Rogue é uma DLC do Assassin's Creed 4 e não vai com esse pensamento, vai como se fosse outro jogo que usa só a mesma mecânica, cara, como se fosse GTA San Andreas e GTA Vice City, que usa o mesmo motor gráfico, mas são jogos diferentes. Vai lá com essa mentalidade e você vai se divertir, porque é um jogo excelente que vale a pena você dar uma atenção. Eu poderia fazer vídeo de Battlefield, poderia fazer vídeo de Resident Evil 4, que também marcou minha infância, do God of War, que sempre me dá uma nostalgia uma vez por ano, cara. Poderia fazer vídeo do Call of Duty Black Ops 1, que na minha opinião é o melhor Black Ops que tem na franquia. Não quero saber se você acha que é o 2, é o 1, todo mundo tem que concordar que é o 1, o melhor Call of Duty da franquia. E o pior que, cara, o Rogue, ele só ganhou esse destaque porque ele realmente é um jogo que me ajudou muito a formar o tipo de pessoa que eu sou hoje, velho. O Shay até hoje é um exemplo de seguir os princípios que eu coloco sobre a minha vida, porque ele também segue os princípios, onde ele traz seus irmãos para fazer o que ele acha que é o certo pelo bem maior. Isso daí para mim é um exemplo de você ir lá e colocar a moral acima dos desejos, velho. E meu amigo, se você chegou até aqui, eu espero que você tenha gostado do vídeo. E eu espero que você comente falando que se você concorda, se você discorda, como foi a sua experiência com Assassin's Creed Warfare, porque, cara, é um jogaço. E eu espero que esse vídeo tenha sido muito atrativo para todos vocês que estejam assistindo. Aqui o MS Andrômeda, finalizando mais um vídeo. Até a próxima e até mais.